Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai para a nossa segunda aula sobre modelos atômicos. Veja que esse nosso curso não é um curso muito aprofundado, tá? Porque senão eu gastaria muito mais tempo, né? E aí nós não teríamos a nossa agilidade de cumprir todo o programa de Química Geral. Mas eu estou passando por todos os conteúdos, ou principalmente ou pelo menos os principais conteúdos da Química Geral. Então essa é a nossa segunda aula de modelos atômicos. Vou falar aqui sobre o modelo atômico de Bohr e aí a gente faz alguns exercícios ainda nessa aula de hoje, tá? Antes da gente começar, clica aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante para você. E aí ele me ajuda a divulgar. Então eu te ajudo a aprender Química e você me ajuda a divulgar o canal. Bora lá então? Então começando aqui, ó, com a nossa segunda aula sobre modelos atômicos. E agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr, Niels Bohr. Meninos, presta atenção aqui no detalhe importantíssimo, ó. O Bohr, ele descobriu os níveis de energia simplesmente decompondo a luz que os átomos produziam. Olha só, aqui eu tenho o desenho de um prisma, tá? E quando você passa um feixe de luz branca por um prisma, o que o prisma faz? O prisma abre essa luz, decompondo e mostrando para a gente do que essa luz ela é formada. Olha aqui, ó. Quando você passa a luz branca por um prisma, esse prisma decompõe a luz do espectro, nas faixas, né, do espectro visível, que vai aqui do vermelho até o violeta. Olha só, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores do espectro visível. Quando você passa um feixe de luz por um prisma, o que o prisma faz? Ele abre esse feixe de luz, decompondo, mostrando para você do que esse feixe de luz é formado. Sabe o que o Bohr fez? Olha só a sacada do Bohr, olha o tanto que o cara foi esperto. Isso aqui que você está vendo é aquele feixe, aquele tubo de raios catódicos do Thomson, lembra do Thomson? É aquele tubo de raios catódicos. Ele pegou um tubo de raio catódico, colocou aqui um filtro, né? Deixa eu pegar um laser aqui para ficar mais fácil, ó. Colocou aqui um filtro e colocou aqui um prisma. E aí ele fez o quê? Ele passou os raios catódicos pelo prisma. Você lembra quando Thomson descobriu os raios catódicos? Os raios catódicos eram compostos de quê? Você lembra? De elétrons. Então, o que o Thomson fez? O Bohr. Ele passou um feixe de elétrons pelo prisma. E quando ele passou um feixe de elétrons pelo prisma, o prisma decompôs esse feixe de elétrons e mostrou para ele do que o feixe de elétrons era composto. E aí, olha só, nós temos aqui a comparação do espectro contínuo da luz visível e do espectro descontínuo dos elétrons decompostos pelo Bohr. Olha só, se ele colocasse aqui, ó, no tubo de raios catódicos o gás neônio, esse era o feixe, esse era o espectro de raios que ele produzia. Se fosse gás hélio, ele obtinha esse feixe aqui, ó. Se fosse o gás hidrogênio, ele obtinha esse feixe aqui, ó. Já se fosse a luz visível, olha a diferença. Então, com isso, o que o Bohr acabou demonstrando para a gente, ó. Quando você decompõe a luz branca no prisma, a luz branca tem energias, tem ondas em todos os comprimentos possíveis, desde aqui, ó, mais ou menos do 800 nanômetros até mais ou menos aqui o 400 nanômetros. Mas quando você decompõe os elétrons, né, porque você passa o raio catódico, que é aquele feixe de elétrons, dentro do prisma, ele demonstra para a gente que os elétrons, ou para os elétrons, não é possível qualquer valor de energia. Só é possível valores determinados, valores discretos de energia, que nós chamamos hoje de energia quantizada. Com esse experimento, o Bohr acabou demonstrando o seguinte, ó, para você entender aqui, vamos falar dos postulados de Bohr. Olha só, para você entender os postulados de Bohr, postulados foram as escritas, né? O que ele escreveu, o que ele publicou. Aqui eu tenho um desenho do átomo, ó, e aqui eu coloquei o átomo em camadas, veja. Aqui seria a primeira camada, camada K, a segunda camada, camada L, a terceira camada, camada M, ou seja, estou dividindo a eletrosfera em níveis de energia. A primeira coisa que o Bohr descobriu é que a órbita que o elétron descreve ao redor do núcleo é uma órbita
órbita estacionária. Ou seja, quando o elétron se movimenta nessa órbita, ele mantém a sua energia constante. E quando ele mantém a sua energia constante, por isso ele não pode se aproximar e nem se afastar do núcleo atômico. Quando ele demonstrou que os elétrons só assumem valores discretos de energia e essa órbita tem energia constante, ele acabou respondendo aquela pergunta que eu fiz para vocês na aula passada. Lembra? Ó, se aqui eu tenho um núcleo atômico e o elétron rodando em volta, se o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, existe aqui uma força de atração. Ok? Se existe uma força de atração, a tendência era a órbita do elétron ser assim, até uma colisão. Isso acontece? Não. Por quê? Porque para colidir, o elétron deveria perder energia. E se o Bohr demonstrou que a energia do elétron é constante, ele acabou, por tabela, demonstrando que o elétron não se choca com o núcleo atômico. Portanto, o primeiro postulado de Bohr é que a órbita que o elétron descreve ao redor do núcleo, é estacionária. E o que significa isso? Significa que, movimentando-se nessa órbita, o elétron mantém a sua energia constante. Ok? Bom, o que mais que o Bohr descobriu? Vamos colocar alguns elétrons aqui. Imagina que aqui eu tenho um elétron circulando nesse sentido, aqui eu tenho outro elétron girando nesse sentido, aqui eu tenho outro elétron girando nesse sentido. É possível o elétron migrar de órbita. Isso chama salto quântico. O que pode acontecer, como vai ocorrer para o elétron migrar de órbita? Olha só, se você fornecer energia para um elétron, por exemplo, energia para esse elétron aqui, quando você fornece energia para um elétron, na verdade, duas coisas podem acontecer. A primeira é não acontecer nada. Tá? E a segunda, você promover o salto quântico. Por quê? Porque para que você consiga promover o salto quântico, você tem que fornecer o valor exato de energia para aquele elétron poder passar de uma camada para outra. Tá certo? Então, só para você ter uma ideia, eu vou chutar valores aqui para você ter uma noção. Vamos supor que a energia da camada K seja de 2 elétron-volts. Né? Vamos supor que a energia da camada L seja de 10 elétron-volts. Veja que aumentou 8 elétron-volts aqui. Vamos supor que a energia da camada M seja de 14 elétron-volts. Veja que daqui para cá aumentou 4 elétron-volts. Isso é uma verdade dentro dos átomos. Quanto mais longe do núcleo, maior é a energia da camada. Porém, quanto maior a energia da camada, quanto mais longe do núcleo ela estiver, menor é o acréscimo de energia. Veja aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar. Veja que daqui para cá, o acréscimo de energia foi 8 elétron-volts. Daqui para cá, foi 4. Então, conforme vai se afastando do núcleo, a energia da camada vai aumentando, porém o acréscimo de energia ele tende a diminuir, beleza? Então aqui, se você fornecer, por exemplo, para esse elétron aqui, uma energia igual a 2 elétron-volts, ora, ele já tem 2 elétron-volts de energia, mais 2 daria 4. Não existe uma órbita com energia igual a 4. Não vai acontecer nada, a energia passa reto e vai embora. Se você fornecer para esse elétron uma energia igual a 10, por exemplo, ele já tem 2, mais 10 daria 12. Não existe uma órbita com energia igual a 12, então a energia passa reto e vai embora, não acontece nada. Mas se você fornecer para ele uma energia, por exemplo, igual a 8 elétron-volts, ele já tem 2, mais 8 daria 10. Existe uma órbita com energia 10? Sim. Aí sabe o que iria acontecer? Esse elétron saltaria dessa órbita para a órbita onde a energia é igual a 10 elétron-volts. E aí ele passaria a girar, a orbitar nessa órbita de energia igual a 10 elétron-volts. Então, a segunda coisa que o Bohr descobriu é que quando o elétron recebe uma quantidade exata de energia, a gente chama isso de quantum de energia, ele salta para uma camada mais externa, mais energética. Então, segundo o postulado de Bohr aqui,
é o seguinte: quando o elétron recebe energia, ele irá saltar, eu quero que você coloque saltar entre aspas, tá? Para uma outra camada ou nível, né? Camada e nível é a mesma coisa, para outra camada mais externa e mais energética. Beleza? Então, quando o elétron recebe a quantidade certinha de energia, um quantum de energia, ele salta para uma camada mais externa, mais energética. Um detalhe importante, ó, você precisa saber a diferença entre átomo excitado e átomo no estado fundamental. Estado fundamental. Qual é a diferença então, Ronald? É o seguinte: um átomo está no estado fundamental quando seus elétrons estão todos nas suas camadas de origem. Nas suas camadas originais, nos seus níveis originais. E um átomo encontra-se excitado quando pelo menos um elétron está em um nível superior. Ou seja, você tem um átomo, pode ser pequeno, pode ser grande, não importa isso. Se um elétron só passou da sua camada de origem para uma camada mais externa, uma camada superior, o átomo ficou excitado. A gente pode falar que o elétron foi excitado ou que o átomo foi excitado. Acaba que dá na mesma, né? Então, nesse caso aqui, ó, quando o elétron saiu daqui e veio para cá, esse átomo ficou excitado. E um átomo excitado, galera, ele é instável. E se ele é instável, o que tende a acontecer? Esse elétron tende a retornar para sua camada de origem. Então, a tendência é que esse elétron aqui, ó, retorne para sua camada de origem para voltar a girar na sua camada de origem. Mas quando o elétron retorna para sua camada de origem, ele está saindo de uma camada onde a energia era 10 eletronvolts e está voltando para uma camada onde a energia é 2 eletronvolts. Ou seja, vai sobrar energia aí. O que acontece, portanto? Esse excesso de energia, ele libera, ó, energia excedente, ele libera na forma de fótons de luz. Energia na forma de fótons de luz, né? Inclusive, ó, essa energia se calcula assim, H vezes a frequência, onde H é uma constante e F é a frequência da onda. Uma observação importante é que a frequência da onda é a responsável, ó, responsável pela cor da luz. Portanto, cada átomo diferente libera uma energia com uma luz, né, com cor diferente e que dá uma frequência diferente. Então, essa cor ela pode servir até para caracterizar, para você descobrir qual é o átomo que está liberando aquela energia lá quando o seu elétron retorna para a sua camada de origem. Então, o terceiro postulado de Bohr aqui, ó, fala dessa liberação de energia. Olha só, quando o elétron retorna para a sua camada de origem, para a sua camada de origem, ele irá liberar o excesso de energia na forma de luz. Então,
os 3 postulados de Bohr, ou seja, as 3 principais descobertas de Bohr, pelo menos em relação ao átomo, foi que a órbita do elétron é estacionária, ou seja, movimentando nessa órbita ele não gasta energia. Segundo, quando o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa, mais energética, e quando o elétron retorna para a sua camada de origem, ele libera a energia na forma de luz. Essa luz serve até para identificar determinados tipos de átomos. Isso pode ser verificado, por exemplo, ó, nessas animações que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Isso aí se chama teste de chama. Veja, aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar o laser aqui, ó, aqui eu tenho um sal de lítio dentro desse recipiente, um sal de estrôncio, um sal de sódio, um de cobre e um de potássio. Veja que a cor da chama é diferente para cada sal. Por quê? Porque lá dentro você tem íons metálicos. Então, por exemplo, imagina aqui ó, o núcleo do átomo e as suas camadas eletrônicas. K, L, M, N, O e assim por diante. O que acontece? Quando você coloca lá um sal misturado com combustível e põe fogo nesse combustível, o calor da combustão vai fornecer energia para os elétrons. Então vamos pensar, por exemplo, ó, aqui tem um elétron que está girando nessa órbita. Esse calor fornece energia para o elétron e faz o elétron saltar para uma camada mais externa. Então ele passa a girar, por exemplo, nessa camada aqui. Aí o que acontece? Como o átomo ficou excitado, né? Como o elétron tende a retornar para a sua camada de origem, quando ele retorna para a sua camada de origem, ele libera energia na forma de luz. E essa luz é diferente para cada elemento químico, né? Então o teste de chama mostra isso para a gente. Essa animação que parou agora era o teste de chama. Aqui você está vendo uma animação de fogos de artifício. Os fabricantes de fogos de artifício usam isso. Quando eles fazem aquela bomba, que é o fogo de artifício, né? Dentro da bomba eles colocam sais de metais diferentes. Cada metal, quando o fogo explodir lá em cima, vai liberar fagulhas com uma cor diferente. Se ele colocar, por exemplo, lítio, a cor do fogo vai ser esse vermelho aí, essa cor tendendo para vermelho. Se ele colocar sódio, por exemplo, sal de cozinha, misturado com a pólvora, quando ele explodir, a luz vai ficar amarela. Se ele colocar cobre, ela vai ficar azul esverdeada. Se ele colocar potássio, vai ficar dessa cor aqui, ó, que tem uma tendência um pouquinho mais para o lado de violeta, beleza? Então, aqui eu falei para vocês algumas das principais informações sobre o modelo atômico de Bohr, né? Lembra que o modelo de Bohr, ele acaba complementando o modelo de Rutherford. Ele não derruba o modelo de Rutherford, ele só complementa, ele acrescenta informações, tornando mais robusto, né, a teoria de Rutherford. Tanto é que eu coloquei ali modelo de Rutherford-Bohr, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer alguns exercícios, inclusive exercícios que tem na sua lista. Aquela lista que eu passei para vocês, que você deve estar com ela aí em mãos, né? A primeira questão da lista, ela fala o seguinte, ó, deixa eu ver o que aparece aqui. Não vou fazer todos, vou fazer só alguns exercícios, né? Ó. Responda, o que é átomo? Então vamos lá. O que é átomo? Átomo é a principal partícula formadora de matéria. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, vou até mudar esse conceito. Ó. No lugar da palavra principal, eu vou colocar menor. Ó, é a menor. Então, essa definição até fica melhor para átomo. O que é um átomo? O que é átomo? Átomo é a menor partícula formadora de matéria, né? Lembra que a palavra átomo vem da Grécia Antiga e significa não divisível. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta é o que é átomo? Letra B. Onde podemos encontrá-lo? Ora, em todo tipo de matéria. Em todo tipo de matéria. Todo tipo de matéria é formado por átomos. E os átomos existem em 120 tipos diferentes, que são aí os 120 elementos químicos que nós temos na natureza, beleza? Questão 1, uma questão bem simplesinha aí para a gente seguir. Qual a próxima questão da lista que eu peguei aqui para a gente fazer? Deixa eu ver. Ó, próxima questão da lista vai ser a questão número 2. O modelo atômico de Rutherford propôs
que o átomo apresenta um núcleo. Vamos para as alternativas, ó. Positivo ou negativo? Ora, Rutherford descobriu que o núcleo tinha carga positiva, que desviava a partícula alfa, lembra? Onde se encontravam prótons e... Quem mais que está no núcleo atômico? Nêutrons. Prótons e nêutrons, né? Em torno desse giram os elétrons, que apresentam carga elétrica negativa. Uma questão aí para você completar e achar as alternativas. Então a primeira palavra é positivo, então aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora. Segunda palavra é nêutrons, ó, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Já achamos a resposta. Resposta da questão está aqui na letra A dela. Questão bem simplesinha aí para a gente seguir, beleza? Próxima questão, cadê? Aqui, ó, a próxima questão que eu vou resolver aqui é a questão número 3 da lista de vocês, ó. O que se encontra no núcleo atômico? Lembra que o núcleo é formado aqui, ó, o átomo é formado por um núcleo e uma região ao redor dele onde circulam os elétrons, de acordo com o modelo de Rutherford. O que nós temos no núcleo? Temos prótons, que são as partículas de carga positiva, e os nêutrons, que são as partículas de carga nula. Então, somente elétrons não, somente prótons não, somente nêutrons não. Prótons e elétrons não têm elétron no núcleo. Prótons e nêutrons, resposta letra E aqui para vocês. Beleza? Questão da FESP aí, bem tranquila a questão. Vamos para a próxima? Cadê a próxima? Ó, desenho do modelo de Thomson. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Questão 2 da UFG, ó. O esquema a seguir representa o modo simplificado do experimento de J.J. Thomson. Lembra que isso aqui, ó, J.J. Thomson foi aquele cientista que fez experimento com um tubo de raios catódicos. Né? Então, isso aqui, ó, é o tubo de raios catódicos. Como é que funcionava o tubo de raios catódicos? Ó, partindo daqui, do cátodo do sistema, tinha uma plaquinha metálica que liberava um raio luminoso. Esse raio luminoso se propagava nesse sentido. Quando ele colocava A e B, placas metálicas com carga elétrica positiva ou negativa, o raio sempre se desviava aproximando-se da placa positiva. Por quê? Porque o raio tem carga negativa. Lembra que esse raio é um raio de elétrons, né? De acordo com esse esquema, o feixe se aproxima de A quando? Ora, ele vai se aproximar do A quando? Quando A for uma placa de carga positiva e B for uma placa de carga negativa. Porque como o raio é de elétrons e elétrons têm carga negativa, a tendência é ele se aproximar desse jeito aqui. Então, o raio se aproxima de A quando? Quando as placas A e B forem negativas? Não, B não pode ser. Quando a placa A for negativa? Não, quando ela for positiva. Quando a placa A for positiva, certo, e B for negativa? Certo. Resposta aqui, ó, letra C, para essa questãozinha número 2 aí. Fácil, né? Bora para a próxima? Aqui, ó. Segue lá na sua lista, segue na sua lista. Aqui, ó. Próxima questão agora é a questão número 5 aí da Unifor. Ó. Considerando os resultados da experiência de Rutherford, que investigou a deflexão, moçada, deflexão significa desvio, tá? Então, Rutherford, ele estudou os desvios da radiação alfa quando atravessou lá a lâmina de ouro, né? Em lâminas metálicas muito finas, pode-se afirmar que... O que ele quer saber? Ó? Ele quer quais afirmativas estão corretas. Ó. Está correto o que se afirma somente em. Então vamos ver quais estão corretos e quais estão errados. Ó, eles seriam os mesmos se tivessem sido utilizados lâminas metálicas espessas. Se tivesse utilizado lâminas metálicas espessas, o raio não teria atravessado essas lâminas. Então isso aqui está errado. A eletrosfera praticamente não impõe resistência ao movimento das partículas alfa. Verdadeiro. As partículas alfa passavam pela eletrosfera tranquilamente. Por quê, Ronald? É o seguinte. O que tem na eletrosfera? Tem elétrons. Quando uma partícula alfa está passando, a massa da partícula alfa é infinitamente maior do que a massa de um elétron. Então é como se fosse assim, ó. Imagina a trombada de um trem com uma bicicleta. O trem seria a partícula alfa, a bicicleta seria o elétron.
Se uma bicicleta tromba com um trem, ela não vai fazer diferença nenhuma no movimento desse trem, porque ele é muito maior, tem muito mais massa. É exatamente o que acontece quando um elétron se choca com uma partícula alfa. Não oferece resistência nenhuma, porque a partícula alfa tem massa muito, 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 muito superior à massa de um elétron. Tá certo? Então isso aí está verdadeiro. 3. O fato de apenas uma pequena porção das partículas alfa terem sofrido grandes desvios indica que o núcleo é maciço e constitui a menor parte do átomo. Certinho. Isso aqui está de acordo com o modelo de Rutherford. Portanto, 2 e 3 estão corretos? 2 e 3 está aqui, ó, na letra E. Lembra que a radiação alfa desviou, a hora que ela se aproximava do núcleo atômico, ela sofreu desvio pelas cargas iguais e desviava a sua trajetória. Beleza? Mais uma questãozinha aí, ó. Mais uma questãozinha. Qual que vem agora? Aqui, ó. Agora vem a questão número 14, ó. Segundo o modelo de Thomson, ó, modelo de Thomson qual é? Lembra? O modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas. Thomson é o modelo do pudim de passas. O átomo é uma massa gelatinosa positiva com as cargas negativas, que são os elétrons enfiados, incrustados lá dentro. Então, segundo o modelo de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, tá certo, na qual estariam incrustados os elétrons neutralizando a carga positiva. Isso aqui está certinho, de acordo com o modelo de Thomson. Deixa eu ver as outras. Não é maciço, está errado porque ele é maciço sim. E lembra que maciço não é o mesmo que rígido. É formado por elétrons que giram ao redor do núcleo. Thomson não acreditava nisso, isso foi Rutherford, né? É neutro, cercado de elétrons. Não, ele não está cercado, os elétrons estão dentro dele. É formado por um pequeno núcleo maciço. Quem fala em núcleo é Rutherford. Então, confirmando aqui, ó, resposta para essa questão, letra A. Beleza? Então, meninos, eu fico por aqui. A gente já falou dos principais modelos atômicos e, inclusive, resolvi exercícios. Espero que você resolva as próximas questões que estão na lista para você estudar, tá certo? Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Escreve aqui, assim que eu ler o seu comentário, eu vou responder para você, tá certo? Então, abraço, aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau.